Fabrício continua aqui com a gente e a grande questão é qual o futuro da crise no Oriente Médio com a concordância do Hamas em libertar os reféns. O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Como vai? Como sempre, muito obrigado por nos atender. Estamos aqui para entrevistar. Eu já pergunto para o senhor essas bases que foram colocadas e essa aceitação do Hamas. Até que ponto o senhor, como especialista, encara ainda isso com muitas reservas ou não necessariamente, professor? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Olha, Thiago, o plano do Trump, anunciado junto com Netanyahu, desde o início parecia muito promissor, inclusive, porque desde o início teve apoio de países árabes da região, como o Egito, Catar, Arábia Saudita, e da própria autoridade palestina, que reconhecidamente é quem governa os palestinos, apesar de ali na faixa de Gaza o controle ser do Hamas desde 2005. Então, desde o início, o plano parecia factível, inclusive pelas razões que vocês apresentaram há pouco. O Hamas perdeu muito do seu poderio militar, da capacidade de retaliação contra Israel, da capacidade de revidar os ataques em território israelense e mesmo de combater as forças de defesa de Israel. Entraram vários fatores aí, um deles vocês mencionaram, a anistia aos terroristas que entregarem suas armas e a possibilidade deles saírem da faixa de Gaza e irem para outros países. Então, o plano já parecia factível. Agora, veja só, ainda existem detalhes a serem discutidos. O Hamas aceitou entregar os reféns, vivos e mortos, né? São 49 corpos até a última informação, dos quais 20 estariam vivos, né? Concordou em deixar o governo da faixa de Gaza nas mãos de tecnocratas, que são pessoas técnicas não ligadas a nenhuma facção política ou grupo político, sob supervisão internacional. Ainda não está claro, no entanto, Thiago, se eles entregarão as armas. Eles querem negociar alguns detalhes. E aí, veja, existem vantagens. Eles vão sair do poder, eles podem continuar existindo ali, se continuarem como força armada, continuarem nas sombras, enquanto a faixa de Gaza vai sendo reconstruída. Eles tiram de si o ônus da reconstrução. E existe uma questão fundamental, que é a questão do reconhecimento do Estado da Palestina. Eu vou fechar com isso, porque depois dos atentados de 7 de outubro de 2023, mais países passaram a reconhecer o Estado da Palestina na ONU. Hoje são mais de 80%. O Hamas chegou a declarar vitória sobre Israel por conta disso, mas na verdade seria uma vitória simbólica, política, porque militarmente, evidentemente, é uma derrota. A faixa de Gaza está completamente destruída, o Hamas está saindo do poder e vão se realizando os objetivos do Netanyahu de retirar o Hamas dali e tirar do Hamas a capacidade de voltar a atacar Israel no futuro, Thiago. Professor Vitélio Brustolin com a gente aqui, o Fabrício Naitz, que é ao meu lado, faz também uma pergunta para o professor. Fabrício. Professor, boa noite. A gente viu a publicação do presidente Donald Trump, onde ele afirma que Israel deve parar com os bombardeios para que possa haver essa troca de reféns. Agora, há uma discussão muito grande sobre quem é que tem a dianteira em relação à faixa de Gaza, se é Israel ou se é os Estados Unidos. Quem é que dá a palavra final em relação ao que acontece na faixa de Gaza, principalmente depois do ataque israelense a Doha, no Catar, que tinha como alvo membros do Hamas. Você acredita que isso será, assim, cumprido à risca por Israel, ainda mais diante da pressão que certas alas do governo Netanyahu exercem sobre o primeiro-ministro? Pois é, Fabrício, essa pergunta ela é importante porque ela nos leva a outras considerações, né? O Netanyahu, evidentemente, não quer deixar o governo, não quer deixar o poder. Ele se sustenta hoje com uma cadeira no parlamento, ele tem 61 cadeiras das 120. Com certeza isso também está no cálculo do Hamas, que depois que o Netanyahu sair do poder, ele vai responder pelos atentados de 7 de outubro terem acontecido. Isso já aconteceu na história de Israel antes, nos atentados, na guerra do Yom Kippur. O movimento inicial foi responsabilizado a Golda Meir, que era a primeira-ministra na época. Ela respondeu por isso perante a justiça. Agora mesmo, Netanyahu responde inquéritos. Em dezembro, ele foi a audiências, inquéritos, inclusive, de acusações que não têm a ver com esse atentado, inquéritos de 4 acusações de corrupção. Então, quem está no comando? O Netanyahu se retratou quando esteve com o Trump, disse que não vai mais atacar o Catar, que na verdade não era o Catar o alvo, mas sim pessoas do Hamas, e que isso não vai voltar a acontecer. O Netanyahu pode
usar algumas dessas fases desse plano de paz, são 20 tópicos, para atrasar as negociações. E o Hamas também pode, os dois lados podem. Então, por exemplo, o Netanyahu pode exigir o desarmamento imediato do Hamas e dizer que só vai retirar as forças da faixa de Gaza se isso acontecer. E dizer que só vai retirar completamente as forças quando todos os túneis e locais do Hamas forem destruídos na faixa de Gaza, que também é previsto no plano. Então, todos esses detalhes podem atrasar a implementação do plano e até inviabilizar, Fabrício. Mais uma pergunta, Fabrício? Sim, eu queria levar agora um pouquinho para o lado do presidente Donald Trump, professor, porque esse plano tem sido muito elogiado pela comunidade internacional. A gente teve até uma manifestação da ONU falando que o secretário-geral Antônio Guterres aprovou esse plano, disse que é uma janela de oportunidade. E na primeira parte do pronunciamento de Donald Trump, ele fala muito sobre os países ali da região que também estão junto com ele nessas negociações, que têm atuado junto da Casa Branca para tentar resolver o problema no Oriente Médio. Você acredita, de fato, que há uma boa vontade da comunidade internacional em relação a essa proposta americana? Ou talvez tenha aí muito parte dessa, vamos dizer assim, propaganda de Donald Trump, que tem como um dos seus objetivos vencer um Nobel da Paz? Não há dúvida que a comunidade internacional tem boa vontade com o plano. Eu vou te dar evidências. A França e o Reino Unido acabaram de reconhecer o Estado da Palestina na ONU, inclusive sob crítica do Trump. São dois países membros permanentes do Conselho de Segurança. E os dois países apoiaram o plano. Ou seja, fizeram um movimento de reconhecimento do Estado da Palestina, mas apoiaram o plano de paz do Trump. Então isso é uma evidência. Os Estados Árabes vizinhos, mediadores, inclusive o Catar, o Egito, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, todos eles apoiaram o plano. O plano realmente alivia a situação na faixa de Gaza, promove a devolução dos reféns a Israel e faz com que a ajuda humanitária entre imediatamente em Gaza. Coloca um governo em Gaza que não é o do Hamas, porque ninguém concordaria com isso. Também não é um governo da Autoridade Palestina, como o Netanyahu queria que não fosse. É um governo tecnocrata, com um grande aparato internacional, então também entra a comunidade internacional nisso. E começa a reconstrução da faixa de Gaza. É um bom plano, Fabrício. Agora resta saber se os dois lados, o Hamas e o Netanyahu, não dá nem para falar de Israel, porque é o governo Netanyahu, inclusive boa parte da população de Israel queria que essa negociação tivesse acontecido antes, 70% da população queria que a guerra acabasse com a devolução dos reféns, que é mais ou menos esse plano. Resta saber se os dois lados não criarão empecilhos para que esse plano se concretize, Fabrício. Professor, vou trazer agora os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e a Dora Kramer, para fazer a próxima pergunta. Vilela. Professor, boa noite. Professor, na sua avaliação, de que forma o governo brasileiro deve se posicionar diante dessa possibilidade de acordo? Na sua visão, o governo brasileiro, que tem tido um posicionamento muito claro sobre essas questões, deve, de antemão, se posicionar de uma forma favorável? Deve aguardar como vão ficar as negociações? Qual que é a sua avaliação? Boa noite, Vilela. Olha, o Mauro Vieira, nosso chanceler, ele elogiou o plano do Trump. Inclusive, isso levantou comentários, observações sobre se realmente a intenção era elogiar o plano ou se aproximar do governo Trump, agora que existe uma possibilidade do presidente Lula e do presidente Trump conversarem. Mas, de fato, o plano foi elogiado quase unanimamente pela comunidade internacional e o Brasil fez bem em fazer esse aceno elogiando esse plano, porque o governo brasileiro tem sido criticado pelo governo de Israel por posições controversas, comparar com um holocausto, por exemplo, que acontece em Gaza. Isso soou muito mal, fez com que o nosso embaixador em Israel fosse chamado para uma espécie de sermão, que foi o que aconteceu com ele em Israel, num dos museus do holocausto. Então, é importante sim que o governo brasileiro apoie esse plano, especialmente pela quantidade de israelenses que têm laços familiares com brasileiros e quantidade de judeus que vivem no Brasil, e também pelo fato do Brasil ter sido um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel e ter sido um brasileiro, lá em 1947, Oswaldo Aranha, na ONU, que passou a resolução para a criação do Estado de Israel e para o Estado palestino, Vilela. Mais uma pergunta, professor Dora Kramer. Boa noite, Dora. Boa noite, professor. Como o senhor disse, é um bom plano, mas é um plano, né?
muito bem recebido pela comunidade internacional, mas é um plano. E aí há dois atores, o senhor cita, o governo Netanyahu e o Hamas, né? Quem põe condições, evidentemente que o Hamas está enfraquecido para ter condições de impor essas condições, mas várias vezes a gente já esteve próximos de acordos, o senhor e o Fabrício já falaram de um pouco das diferenças. Vamos fazer aqui o advogado do diabo, quando o senhor citou, mas há uma possibilidade de atraso e também dúvidas sobre se o acordo será realmente implementado. O que colocaria hoje o acordo, a garantia, na verdade o que eu quero perguntar é isso, há garantias de que esse plano vai ser executado? Boa noite, Dora. Pois é, todos nós que analisamos esse conflito, analisamos com muita cautela, né? Eu preparei uma prospecção de cenários para essa situação. Então, vamos começar do melhor cenário para o cenário intermediário para o pior. O melhor cenário é que o Hamas liberte os reféns, né? Então, essas pessoas estão ali em condições subhumanas, passando fome, né? A gente vê pelas imagens e alguns relatos dizem que são torturadas há quase 2 anos. Então, a libertação desses reféns, as forças de defesa de Israel se retiram da faixa de Gaza, um governo tecnocrata assume e começa a reconstrução de Gaza com um cessar-fogo que pode ser duradouro, que pode ter alguns atritos ali em alguns momentos, mas que também não seriam atritos que iniciariam uma nova guerra, seriam pontuais. Esse é o melhor cenário. O cenário intermediário é de trocas parciais de prisioneiros, porque em troca dos reféns, Israel vai libertar quase 2.000 prisioneiros. Então tem o cessar-fogo temporário, tem o impasse sobre o desarmamento do Hamas, porque é justamente esse um dos pontos que o Hamas ainda não concordou, ainda não se pronunciou a respeito também. E aí, se o Hamas continuar armado, é possível que voltem os conflitos. E o pior cenário possível é um cenário de implementação falha. Então, uma das partes recua, os ultimatos voltam, como esse ultimato que o Trump deu hoje, de que o Hamas tem que concordar até o final de domingo, e isso leva a uma nova escalada militar ampla. O que é mais provável nesse momento? Nesse momento, é provável que os reféns sejam libertados e que Israel se retire parcialmente da faixa de Gaza e que espere para se retirar totalmente até ter certeza de que o Hamas estaria desarmado, Dora. Professor Vitélio Brustolin, da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais. Como sempre, obrigado pela gentileza de nos atender, professor. Bom fim de semana, voltaremos sempre a nos falar. Grande abraço. Obrigado pelo convite, bom fim de semana. Obrigado.